Bom, o Wilma já denunciou minha idade com esses 20 anos e tanto aí de carreira, né? E uma das coisas que eu estava pensando enquanto ela estava falando ali, eu sou um pai velho. Tive minha filha aos 40 anos. Então, vocês imaginam que eu sou um pai muito maduro, né? Até ela chegar à adolescência. Ninguém me explicou que ia ser tão difícil. Minha filha está com 13 anos. E aos 13 anos, como todo bom pai, né, a gente olha pelos nossos filhos e a gente procura o melhor para eles. Como eu trabalho com saúde há muito tempo, né, um dos meus sonhos é que minha filha fizesse medicina ou enfermagem, uma área de saúde, né? Lido com isso todos os dias e tento convencê-la que é uma boa área. Mas um belo dia eu levei ela para tomar uma vacina. E quando ela se ajoelhou fazendo uma cena, né, eu falei, é teatro. Realmente não é área de saúde. Ela vai seguir uma outra carreira. Mas eu lembrei dessa história também porque tem um dado interessante. Eu a levei para tomar a vacina contra o HPV. Parece algo trivial, não é? Cerca de 30 mulheres morrem no Amazonas todos os meses porque não tiveram um cuidado preventivo em relação ao HPV. O Amazonas é um caso clássico no país, onde a gente tem uma doença altamente prevenível, com bastantes estratégias de prevenção, de cuidado, de vacina, mas ao mesmo tempo a gente continua vendo esse equívoco. E quando a gente desenrola esse novelo e liga com o mundo da inteligência artificial, tem ainda conexões muito maiores para contar para vocês. E aqui eu vou comentar um pouco sobre o ESG, essa ligação entre o meio ambiente, o social e o governamental. Eu sou diretor executivo de pesquisa, inovação, transformação digital na área de saúde há bastante tempo, né? Trabalho com pesquisas experimentais avançadíssimas de biotecnologia, trabalho com inteligência artificial, que trabalha com volumes de dados gigantescos, de milhões de prontuários eletrônicos. Mas o que eu percebo muitas vezes é que na área da saúde, mesmo eu que atuo dentro de um grupo, um grande grupo de saúde hoje, né, nós perdemos oportunidades de usar essa inteligência a nosso favor. Veja esse caso da minha filha. A história é engraçada num primeiro momento, mas ela liga com uma tragédia que acontece todos os dias numa região do país. Não é só lá. Em várias regiões do país e do mundo, isso continua acontecendo. E nós, no grupo que eu trabalhava, nós analisamos todos os dados relativos àquela região e descobrimos que a incidência era cada vez maior, os casos aumentavam e a prevalência era significativa no grupo de saúde que eu trabalhava. Por outro lado, o óbito era menor. Então, o que parece um paradoxo, né? Se eu tenho maior incidência e prevalência, a chance maior de eu ter óbitos também, ela deveria ser decorrente dessa mesma lógica. Mas quando a gente rodou a inteligência artificial, a gente identificou estratégias locais que nada tinham a ver com a estratégia institucional. Eram estratégias de profissionais da saúde locais que aproveitavam as questões de uma população ribeirinha que vinha com problemas de mau cheiro para fazer o exame Papa Nicolau, prevenindo o câncer cervical. E com isso eles conseguiam prevenir com antecedência e com isso conseguiam prevenir o óbito. Né? A taxa de óbito era metade do estado, com o número, incidência e prevalência o dobro do estado. Então vejam como a análise de dados fez a gente despontar um elemento e nós fomos em loco descobrir qual era uma ação local. Mas o que a inteligência artificial poderia estar fazendo além disso? Né? De fazer uma identificação e a gente fazer essa estratégia se propagar por toda uma rede de saúde. Nós poderíamos e deveríamos fazer o que fizemos. Nós chamamos o poder público para discutir o que nós estávamos identificando na nossa rede e compartilhar com um segundo ator essencialmente fundamental em saúde. Vocês todos, estudantes, os profissionais aqui, em algum momento estarão no Sistema Único de Saúde de uma forma ou de outra. Até porque a saúde suplementar é suplementar. A saúde é pública. Nós precisamos cuidar das pessoas. Então, todas as ações de organizações das nossas esferas, eu venho de grandes grupos de saúde, foi citado o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, trabalhei na Apivida Notre Dame Intermédica, hoje faço parte do grupo AMIL, sou diretor executivo de pesquisa, inovação, educação e saúde corporativa na AMIL. Todos nós precisamos conectar sempre a nossa prática olhando a saúde como um bem
público. E a inteligência artificial é um elemento de conexão muito forte para esse processo. Aqui a gente tem, ao longo do tempo, dentro das nossas vivências, né, eu sou cientista de dados, a gente tem identificado que não pode ser uma inteligência fria, uma inteligência artificial apartada da sensibilidade. Esse caso que eu contei para vocês de Manaus veio de um profissional da regulação. Só, olha, tem alguma coisa acontecendo. A gente sabe que pelo INCA, que o Amazonas tem, né, uma incidência ou prevalência maior, mas a gente não sabe que fenômeno é esse que a gente está tendo resultados melhores. Então, daí que a gente roda toda a dinâmica do machine learning para identificar onde estão esses pontos específicos e a gente descobre essas pequenas mudanças que são feitas por atores em loco. Vejam a conexão da inteligência artificial com o humano. Né? Então, essa ação, para nós que atuamos com saúde, ela é imperativa. Conectar a nossa prática tecnológica, todo o nosso conhecimento em saúde, para aquilo que vai trazer a melhor resposta para a população. Essa história do câncer de colo de útero de Manaus, eu vou dar um outro dado para vocês aqui. Quem sabe que está acontecendo um surto de cólera nesse momento no mundo? Quem tem acompanhado isso aqui? Sabiam o que está acontecendo? Eu não vou citar o nome do país africano, é um país muito querido, eu tive lá, morei 3 anos, inclusive, na África, e é um dos países que eu mais tinha uma relação de bem-querer, mas só nesse país morreram 500 pessoas de janeiro para cá de cólera. Parece tão distante, né? Parece tão longe da nossa realidade. Vocês já esqueceram da Covid? O que nós poderíamos ter feito para prevenir esse surto de cólera? O que nós poderíamos ter feito e deveremos fazer para evitar os próximos surtos que nos acometerão também aqui no país? Então, o uso da tecnologia ela vem como uma grande ferramenta de identificação e prevenção de fenômenos de caráter global, de fenômenos de caráter individual. Quem aqui não gostaria que o seu médico, ao abrir seu prontuário eletrônico, dissesse, olha, eu estou olhando o seu histórico das últimas consultas, todos os processos que você passou aqui conosco, né? E eu estou identificando uma chance relativamente alta de você para um caminho da diabetes ou do câncer. Quantos de vocês não gostariam de ser alertados sobre isso? E o que falta? Integração de dados, integração de informações, mas especialmente falta o olhar do especialista da saúde que integra a tecnologia no seu cotidiano. E isso eu falo como profissional de grupo de saúde, isso é imperativo. Não há uma semana onde eu discuta na minha organização qualquer projeto, qualquer avanço, qualquer atuação das equipes médicas, eu sou o responsável pelas residências, pelos internatos, não há uma semana em que eu não fale de inteligência artificial. Nenhuma. No pronto atendimento no Totem, na cirurgia robótica, como foi mencionado aqui, né, onde a IA hoje já consegue nivelar os profissionais, num bom sentido mesmo. Os cirurgiões mais experientes, falava isso com o André, né, que tem aquela mão sensível depois de anos, eles ganham ferramentas avançadas com IA aplicada, assim como um profissional que talvez tenha menos sensibilidade. É uma ferramenta de suporte magnífica. Então, conectar essa dimensão do uso dessas ferramentas à formação médica é um dos aspectos centrais que a gente considera como a tecnologia a serviço da vida. O juramento é cuidar da saúde e bem-estar das pessoas. Para isso, deveremos usar todas as ferramentas disponíveis, como aliadas. Né? Demonizar, aliás, tem uma história, eu sou professor de ciência de dados, também gosto de dar aula, aí os alunos viraram para mim e falaram assim, professor, o senhor quer que nós guardemos, né, as ferramentas aqui, os computadores? Estou dando aula de ciência de dados, né, pessoal? Aula de data science. Não, é o contrário. Vocês têm que colocar as ferramentas em cima da mesa. Né? E os desafios que você der, professor, o grupo, né, de coordenação questionou, então devemos cortar a internet para não dar acesso ao chat GPT, ao Gemini, ao Grok, todas as ferramentas. Eu falei, ao contrário, vocês devem ter acesso a tudo. Mas eu vou corrigir, obviamente, a avaliação, entendendo onde que está o seu toque humano nesse aspecto. E para nós, professores, é um grande desafio incrementar essa ferramenta, inclusive, como um elemento de avaliação. Né? Então, considerando todos esses elementos, a IA ela entra como uma aliada na formação educacional, especialmente nos aspectos que eu falei em nível macro, governamental,
parcerias público-privadas, nos níveis meso, quando a gente fala de prevenção epidemiológica, populacional, e até aquele nível micro, que é o cuidado com cada uma das pessoas. E aí, já caminhando um pouco para essa leitura do como é que isso vai impactar, né? E a gente tem falado muito de um amanhã. Esqueçam o amanhã. Esqueçam. Hoje a gente está falando que isso está rodando continuamente nas organizações. Como eu disse a vocês, não é só uma obsessão no sentido de tentar alcançar algo. É uma obsessão para um plano de saúde, por exemplo, que o grande negócio do plano de saúde é que a equipe médica entenda que o desejo é que a pessoa não vá ao hospital. Qual o negócio de um plano de saúde? É que você vá ao hospital? Ao contrário. É que eu possa prevenir, que eu possa identificar com antecedência, que eu possa fazer um projeto para analisar imagens aos milhões e conseguir detectar precocemente os riscos de um câncer de mama, de um câncer de próstata, e poder tirar essa pessoa da fila e dizer, olha, aqui essa imagem não é conclusiva, mas nós conseguimos identificar que você tem um determinado risco. A gente já fala de ferramentas, pessoal, com mais de 90% de acerto. Mais de 90% de acerto de cânceres identificados com antecedência. Um dos projetos que eu trabalhei com a City College de Nova York, a nossa leitura, prescindíamos, nós não queríamos nem mais imagens, bastava o prontuário eletrônico e a história de cada um dos pacientes. Só para vocês entenderem o quanto isso está no cotidiano e como isso está sendo utilizado. Agora, o que não muda nessa leitura é a sensibilidade do profissional. Essa ferramenta, antes que alguém imagine, né, que vai ser uma guerra nuclear que a gente criou com uma nova espécie, a ferramenta IA é de humanos para humanos. Todo conhecimento gerado em IA é o conhecimento que humanos adquiriram ao longo do tempo e que está sendo transicionado, né, para uma forma mais célere de detecção e uso. Então ela não vai substituir as mentes brilhantes. Aqui nesse auditório, muito provavelmente sairão aqui, né, ideias brilhantes que vão mudar, né, a dinâmica da saúde em nível local, regional, nacional ou mundial. Por que não? Né? Aqui a gente tem pessoas brilhantes. Né? Mas o que a IA faz? Ela permite, ela acelera esse processo. Se eu fosse estudante de medicina hoje, um dos primeiros aspectos que eu consideraria era a formação, cuidar da pessoa. Esse é o básico, óbvio. Né? Mas nessa hierarquia, eu preciso levar em consideração também o uso da tecnologia me ajudando, me apoiando a tomar as melhores decisões. Então, para fechar aqui o resumo dessa discussão, que eu acho que não vai terminar aqui, espero, né, que o grupo aqui saia bastante incomodado de entender que a IA ela veio para ficar, obviamente, ela ainda está em seus primórdios. Estou falando como cientista de dados, o que a gente vê do potencial do que ela pode executar ainda é muito maior. A gente ainda tem grandes saltos, né, para que essa tecnologia ela, de fato ela se torne uma referência mais completa. Né? E um terceiro elemento que eu acho que é muito importante para a gente considerar, pensando em todo esse aspecto da tecnologia. Né? E aí eu finalizo com uma pergunta que provavelmente vocês já ouviram em algum local, mas é uma dúvida bem esclarecedora. Curioso eu falar isso, né? Parece um paradoxo. É uma dúvida bem esclarecedora. Você subiria em um avião onde tivesse um piloto muito experiente, mas sem nenhum instrumento de suporte à decisão? Ou você subiria num avião onde há um piloto mediano, bom profissional, mas com todos os suportes meteorológicos, de identificação de geolocalização, de avaliação de detecção de neve nas asas, está lembrando alguma coisa, né? Infelizmente, não é? Que calcule melhor a rota, que caso haja algum problema com o piloto, que ele tome o controle do avião e se dirija ao aeroporto mais próximo. Quantos de vocês fariam a primeira opção? Já não é difícil hoje tomar essa decisão? Algumas décadas atrás, quando a aviação foi confrontada com o uso de ferramentas tecnológicas para tomada de decisão, né, é o mesmo debate que nós estamos vendo acontecer hoje na medicina, que é o receio de uma substituição, mas rapidamente a aviação
que é a melhor referência para a medicina. Protocolos. A aviação, se você entra em qualquer avião, você vai encontrar os protocolos bem sedimentados, bem organizados, os rituais são todos muito bem aceitos, eles sabem o que fazer em cada uma das situações específicas, só que eles têm um elemento a mais. Eles têm a tecnologia embarcada, especialmente as melhores aeronaves e as melhores companhias, e isso faz com que o serviço seja completo. Entrar numa sala de cirurgia, imagine nos próximos anos, você gostaria de entrar numa sala onde uma IA vai apoiar o cirurgião na tomada de decisão, dizendo: aqui há uma artéria. Cuidado, né? Você quer mesmo ir um alerta? Você quer mesmo ir nessa direção? Você entraria nessa sala ou um cirurgião experiente? É muito provável que boa parte do grupo ainda estivesse sensibilizado, não. Mas eu confio nos anos de experiência daquele cirurgião. Está tudo certo. Mas fatalmente nós venceremos essa questão também, entendendo que ela vem como uma aliada desse cirurgião. Muito obrigado, pessoal.